Agora à tarde, a comitiva da FIFA visitou uma escola em Cacaupireira, na região metropolitana de Manaus, onde foi homenageada por estudantes do projeto Amazonas Bilíngue, que ensina inglês a alunos da rede estadual de ensino. Os representantes da FIFA e autoridades receberam homenagens dos alunos de programas estaduais e municipais de idiomas. Os projetos capacitam alunos da rede estadual e servidores públicos para receber turistas na Copa de 2014. Quando criança, não tive essa oportunidade de falar inglês, de aprender o inglês. E vocês estão tendo essa oportunidade aí. Agarre essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro. Nós vamos ter aí a Copa do Mundo, que a gente precisa que vocês aprendam logo o inglês para poder receber esse povo aí com muito carinho, né? O secretário-geral da FIFA ressaltou a importância da educação e disse que aprender idiomas é uma das coisas mais importantes que existem. Na ocasião, o ministro do Esporte falou sobre as impressões que teve das obras para a Copa, tanto as da Arena quanto as de mobilidade urbana. O projeto arquitetônico maravilhoso, em harmonia com a ecologia da cidade e do estado. E as obras de mobilidade urbana enfrentaram as dificuldades previsíveis de licenciamento, que não foram poucas. Nós sabíamos disso, sabíamos do esforço, mas sabíamos também das dificuldades. Um homem foi assassinado com mais de 10 tiros na zona norte de Manaus. Ao lado do corpo, a polícia encontrou um recado que seria de uma suposta facção criminosa da região. Sebastião Nascimento da Cunha, de 21 anos, foi executado com 14 tiros na noite desta segunda-feira, no Distrito Industrial 2, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, Sebastião teria saído da casa dele, localizada aqui no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, após receber um telefonema. Ele teria sido levado por homens em um carro modelo Gol de placa não identificada. Horas depois, foi encontrado morto. Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de papelão com alguns dizeres que estariam sendo direcionados a uma facção criminosa da região. A vítima não tinha passagem pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Iniciaram neste fim de semana as obras de recuperação das calçadas da Avenida Djalma Batista. Se a iniciativa der certo, o projeto também será estendido para outros bairros da capital. Condições irregulares, largura inapropriada e barreiras que dificultam a mobilidade dos pedestres. Situações como essas colocam Manaus entre as 12 cidades brasileiras com as calçadas mais precárias, segundo o levantamento do movimento Mobilize Brasil. Para os pedestres, o cenário na capital ainda precisa melhorar. Tem que melhorar muita coisa ainda, né? Porque às vezes a gente quer passar e tem um monte de objetos no meio dela e atrapalha, a gente tem que andar no meio da rua. Desde o último sábado, obras de recuperação das calçadas estão sendo realizadas no cruzamento das avenidas Djalma Batista e João Valério e fazem parte do projeto Nova Djalma Batista da Prefeitura de Manaus, que deve recuperar até o fim do ano cerca de 8 quilômetros de calçadas. A ideia, segundo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, é que caso a iniciativa dê certo, o projeto seja estendido para outras zonas da capital. A receptividade dos comerciantes, dos proprietários de imóveis na Djalma Batista estão recebendo muito bem o projeto. Eles estão nos parabenizando e a gente está vendo também uma grande vontade da maioria deles de se adequar conforme solicitado pela Prefeitura. A intenção é revitalizar a área urbana com os 3 metros de largura previstos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, o que deve melhorar o tráfego para os pedestres. Então tem alguns proprietários que vão ter que recuar o imóvel deles no sentido de liberar esses 3 metros. E em relação a outra questão, que é a questão dos estacionamentos, que estão sendo implantados de forma atualmente irregular na extensão toda da Djalma, eles vão precisar, para manter esses estacionamentos, recuar o estacionamento dentro do lote deles, ou seja, ter um afastamento
de 5 metros em relação ao passeio público. O que for para favorecer ao pedestre é bem-vindo, né? E também não esquecendo das pessoas que são deficientes, né? Que tenham um lugar também adequado para que os cadeirantes, principalmente, né? Precisam também ser assistidos. Voltou a chover agora à tarde aqui na capital. Confira os detalhes da previsão para amanhã em Manaus e também no interior. Em Novairão, o sol aparece, mas há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Na capital, a previsão é de tempo encoberto nesta quarta-feira. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Hoje tem futebol aqui na capital. A movimentação em frente ao estádio do SESI, palco do jogo entre Nacional e Vasco esta noite, começou ainda pela manhã. O trânsito na área foi modificado para facilitar o acesso dos torcedores. Logo cedo, funcionários corriam para deixar a casa arrumada para o espetáculo. Cuidado especial com o gramado. E aqui ninguém esconde que é para a bola rolar fácil para o Nacional. O boss de 2-0 para o Nacional, em cima do Vasco. Eu sou flamenguista no Rio, mas aqui eu sou Nacional. A turma das guloseimas também já estava a postos cedo. Vendas garantidas, 100%, os meninos já estão preparados aí. E nós damos graças ao nosso Deus porque, inclusive, nós estávamos compartilhando a respeito disso, sobre as nossas vendas. Só que aqui a torcida ficou dividida. O time do Amazonas ele vai surpreender muita gente. Eu não sei se ele passa para outra fase, mas hoje ele ganha o jogo aqui. 3-1 Vasco. 3-1 Vascão. Tá dividida a torcida. Vai dar 3-1 Vascão hoje. Funcionários da prefeitura não permitiram que os ambulantes, sem autorização, ficassem próximos ao SESI. Mesmo assim, alguns deles se aglomeraram na calçada da Avenida Cosme Ferreira. O trânsito também terá intervenção para facilitar o acesso dos torcedores ao estádio. A Avenida Cosme Ferreira, que é a via que passa em frente ao SESI, no sentido bairro-centro, ela vai ter uma interdição parcial. Ela vai funcionar meia pista só para transporte coletivo em frente ao SESI. E isso no sentido bairro-centro, sendo que os veículos de passeio, eles vão ser desviados pela Rua Paraguaçu, que fica ao lado do João Lúcio. Retornam pela José Romão para acessar de novo a Cosme Ferreira em direção ao centro. Já o sentido contrário, o sentido do centro para o bairro, nós não deveremos ter alteração no trânsito da Avenida Cosme Ferreira. Já já a gente volta com outras informações aí sobre essa partida entre Nacional e Vasco. E você vai ver também a seguir aqui no Band Cidade, atletas com deficiência disputam 12 modalidades em competição de jogos adaptados no Parque do Idoso, em Manaus. E veja também como está a movimentação em frente ao campo do SESI, onde hoje à noite será realizada a partida entre Nacional e Vasco, válida pela Copa do Brasil.